sendo este o estado dos mais dignos patrícios, acabou por ser honrado por todos. A vida simples e laboriosa dos aldeões foi preferida à vida ociosa e corrupta dos burgueses de Roma, e não houve quem, desditoso proletário na cidade, não se convertesse, como trabalhador nos campos, em um cidadão respeitado. Não foi sem motivo, dizia Varrão, que nossos magnânimos ancestrais instalaram na aldeia o viveiro desses homens vigorosos e valentes que os defendiam em tempo de guerra e os alimentavam em tempo de paz. Plínio diz positivamente que as tribos do campo eram honradas devido aos homens de que se compunham. Ao contrário, transferia-se, por ignomínia, para as tribos da urbe os frouxos que se desejava aviltar. O Sabino Apio Cláudio, tendo vindo se estabelecer em Roma, foi aí coberto de honrarias e inscrito em uma tribo rural que tomou mais tarde o nome de sua família. Enfim, os libertos entravam todos nas tribos urbanas e nunca nas rurais, e não há, durante toda a República, um só exemplo de algum desses libertos ter atingido alguma magistratura, apesar de ter se tornado cidadão. Essa máxima era excelente, mas foi impelida tão longe que acarretou, por fim, uma mudança e, certamente, um abuso na organização política. Primeiramente os censores, depois de se atribuírem por muito tempo o direito de transferir arbitrariamente os cidadãos de uma tribo para outra, permitiram que a maioria se inscrevesse naquela que lhes agradasse. Permissão que seguramente não era boa para nada e subtraía à censura uma de duas grandes atividades. Ademais, os grandes e os poderosos fazendo todos se inscreverem nas tribos rurais e os libertos tornados cidadãos permanecendo com o populacho nas tribos urbanas. Acabou por faltar às tribos em geral tanto sede quanto território. Entretanto, todas acabaram por se encontrar de tal modo misturadas que só era possível discernir os membros de cada uma pelos registros, de sorte que a ideia encerrada na palavra tribo se deslocou, assim, do real ao pessoal, ou melhor, transformou-se quase em uma quimera. Sucedeu também que as tribos urbanas, mais acessíveis, passaram a se mostrar, a miúde, mais fortes nos comícios e venderam o Estado àqueles que se prestavam a comprar os sufrágios da canalha que as compunha. Quanto às cúrias, tendo o instituidor feito 10 em cada tribo, todo o povo romano agora estava encerrado entre os muros da cidade, e se achou composto de 30 cúrias, cada uma tendo seus templos, seus deuses, seus funcionários, seus sacerdotes e suas festas chamadas compitalia, semelhantes às paganalia que, posteriormente, surgiram entre as tribos rurais. Por ocasião da nova divisão de Sérvio, esse número de 30 não sendo passível de ser repartido igualmente nas suas 4 tribos, ele nele não quis tocar, e as cúrias independentes das tribos se converteram em outra divisão dos habitantes de Roma. Contudo, em absoluto se cogitou das cúrias, fosse no seio das tribos rurais, fosse no seio do povo que as compunha, porque, tendo as tribos se transformado em um estabelecimento puramente civil e introduzindo-se outra política para o recrutamento das tropas, as divisões militares de Rômulo se tornaram supérfluas. Desse modo, ainda que todo cidadão estivesse inscrito em uma tribo, dificilmente não estaria também cada um inscrito em uma cúria. Sérvio ainda efetuou uma terceira divisão que não entretinha qualquer relação com as duas anteriores e se tornou, em virtude de seus efeitos, a mais importante de todas. Distribuiu todo o povo romano em 6 classes, que não distinguiam nem pelo lugar nem pelos homens, mas tomando como critérios os bens, de modo que as primeiras classes eram preenchidas pelos ricos, as últimas pelos pobres e as medianas por aqueles que possuíam uma fortuna medíocre. Essas 6 classes eram subdivididas em 193 outros corpos chamados centúrias, e tais corpos eram distribuídos de tal forma que a primeira classe, sozinha, deles compreendia mais da metade, enquanto a última era formada de apenas um único. Resultava que a classe menos numerosa em homens era mais numerosa em centúrias e que a última classe inteira só representava uma subdivisão, mesmo compreendendo, sozinha, mais da metade dos habitantes de Roma. Para que o povo captasse menos as consequências dessa última forma, Sérvio fingiu lhe dar uma feição militar, inseriu na segunda classe 2 centúrias de escudeiros e 2 de máquinas de guerra na quarta. Em cada classe, salvo a última, distinguiu os jovens e os velhos, isto é, aqueles que eram obrigados a portar armas e aqueles cuja idade os isentava por lei de fazê-lo, distinção que, mais do que a dos bens, ocasionou a necessidade de refazer frequentemente o censo ou a contagem. Finalmente, ele desejou que a assembleia se realizasse no campo de Marte e que todos que estivessem em idade de prestar serviço comparecessem armados. A razão pela qual não empregou na última classe essa mesma divisão de jovens e velhos é que não se conferia ao populacho, do qual era ela composta, a honra de portar armas para a defesa da pátria. Era preciso dispor de lar para obter o direito de defendê-la, e dessas inumeráveis tropas de mendigos que hoje reluzem nos exércitos dos reis não haveria, talvez, um único que não fosse rejeitado com desdém por uma corte romana, quando os soldados eram os defensores da liberdade. Todavia, distinguia-se ainda na última classe os proletários daqueles que se denominava capite sensi. Os primeiros, não completamente reduzidos a coisa alguma, forneciam, ao menos, cidadãos ao Estado, por vezes até soldados em casos de necessidade urgente. Quanto àqueles que tinham absolutamente nada e que só podiam ser contados por cabeça, eram tidos como nulos, e Mário foi o primeiro que se dignou a recrutá-los. Sem decidir aqui se esse terceiro recenseamento era bom ou mau em si mesmo, veio poder afirmar que só foi execuível graças aos costumes simples dos primeiros romanos, seu desinteresse, seu gosto pela agricultura, seu desprezo pelo comércio e pela sede do ganho. Onde encontrar o povo moderno junto ao qual a avidez devoradora, o espírito ansioso, a intriga, os deslocamentos contínuos, as revoluções perpétuas de fortunas possam permitir perdurar por 20 anos um tal estabelecimento sem abalar todo o Estado?
Cumpre, inclusive, observar insistentemente que os costumes e a censura, mais fortes que essa instituição, corrigiram um vício em Roma e que certo rico se viu relegado à classe dos pobres por excesso de ostentação de sua riqueza. Por tudo isso, pode-se compreender facilmente porque quase sempre se mencionam apenas 5 classes, embora houvesse realmente 6. A sexta, não suprindo nem soldados ao exército, nem votantes no campo de Marte, e não servindo para quase nada na República Romana, raramente era computada para qualquer coisa. Tais foram as diferentes divisões do povo romano. Vejamos agora o efeito que produziam nas assembleias. Essas assembleias legitimamente convocadas se chamavam comícios. Eram realizadas de ordinário na Praça de Roma ou no Campo de Marte e se distinguiam por comícios por cúrias, comícios por centúrias e comícios por tribos. Segundo aquela dessas 3 formas para que eram ordenadas. Os comícios por cúrias foram uma instituição de Rômulo, os por centúrias, instituição de Sérvio e os comícios por tribos, instituição dos tribunos do povo. Nenhuma lei era sancionada, nenhum magistrado era eleito a não ser nos comícios e como não havia cidadão algum que não estivesse inscrito em uma cúria, centúria ou tribo, conclui-se que nenhum cidadão ficava excluído do direito ao sufrágio e que o povo romano era verdadeiramente soberano de direito e de fato. Para que os comícios estivessem legitimamente reunidos e para que o que neles se fizesse tivesse força de lei, 3 condições precisavam existir. A primeira era que o corpo ou o magistrado que os convocasse estivesse para tanto investido da autoridade necessária. A segunda que a assembleia ocorresse em um dos dias permitidos pela lei. A terceira que os augúrios fossem favoráveis. A razão do primeiro regulamento dispensa explicação. O segundo regulamento é uma questão de polícia e, assim, era proibido realizar os comícios nos dias de festas religiosas e de mercado, quando os camponeses, vindo a Roma para seus negócios, não dispunham de tempo para passar o dia na praça pública. Pelo terceiro regulamento, o Senado continha um povo orgulhoso e reclamador e temperava adequadamente os ímpetos dos tribunos sediciosos, embora estes encontrassem mais de um meio de se esquivarem de tal incômodo. As leis e a eleição dos chefes não constituíam os pontos exclusivos submetidos ao julgamento dos comícios. Tendo o povo romano usurpado as mais importantes funções do governo, pode-se dizer que a sorte da Europa era regulamentada nessas assembleias. Essa variedade de objetos a serem tratados ensejava diversas formas assumidas por essas assembleias segundo as matérias sobre as quais tinham que se pronunciar. Para julgar essas diversas formas, será suficiente compará-las. Rômulo, ao instituir as cúrias, tensionava conter o Senado através do povo e o povo através do Senado, exercendo, ao mesmo tempo, domínio sobre todos. Concedeu ao povo, então, mediante essa forma, toda a autoridade do número para compensar a do poder e das riquezas que ele entregava aos patrícios. Mas, segundo o espírito da monarquia, transmitiu mais vantagens aos patrícios pela influência de seus clientes sobre a pluralidade dos sufrágios. Essa admirável instituição dos patronos e dos clientes foi uma obra-prima de política e humanidade, sem a qual o patriciado, tão contrário ao espírito da república, não teria podido subsistir. Roma, só ela, teve a honra de dar ao mundo esse belo exemplo, do qual jamais resultou o abuso e que, entretanto, jamais foi seguido. Essa mesma forma das cúrias tendo subsistido sob os reis até Sérvio, e o reinado do derradeiro Taquínio não sendo considerado, de modo algum, legítimo, fez com que as leis do rei fossem geralmente distinguidas com o nome de leges curiatae. Sob a República, as cúrias, sempre circunscritas às 4 tribos urbanas e encerrando apenas o populacho de Roma, não podiam convir nem ao Senado que se colocava à frente dos patrícios, nem aos tribunos que, ainda que plebeus, estavam à frente dos cidadãos abastados. Caíram então em descrédito e seu aviltamento foi tal que seus 30 litores reunidos executavam o que os comícios por cúrias deveriam ter feito. A divisão por centúrias era tão favorável à aristocracia que não se percebia, no princípio, como o Senado não vencia sempre nos comícios que ostentavam esse nome pelos quais eram eleitos os cônsules, os censores e os outros magistrados curuís. Com efeito, das 193 centúrias que formavam as 6 classes de todo o povo romano, a primeira classe compreendendo 98 delas e os votos sendo contados unicamente por centúria, essa primeira classe, sozinha, suplantava em número de votos todas as outras. Quando todas essas centúrias estavam de acordo, não se prosseguia a contagem dos sufrágios, o que a minoria decidia passava por uma decisão da multidão e se pode dizer, que nos comícios por centúrias. Os negócios se regulamentavam muito mais pela pluralidade dos escudos do que por aquela dos votos. Mas essa autoridade extrema era temperada por 2 expedientes. Primeiramente, os tribunos, ordinariamente, e sempre um grande número de plebeus, estando na classe dos ricos, contrabalançavam o crédito dos patrícios nessa primeira classe. O segundo expediente consistia no seguinte: em lugar de fazer, de início, votar a centúria segundo sua ordem, o que faria com que se começasse sempre pela primeira, sorteava-se uma e esta procedia com exclusividade à eleição, após o que todas as centúrias, chamadas outro dia, segundo sua classificação, repetiam a mesma eleição e a confirmavam ordinariamente. Destituía-se assim a autoridade do exemplo por hierarquia para cedê-la à sorte segundo o princípio da democracia. Desse uso resultou outra vantagem: os cidadãos do campo dispunham de tempo entre as 2 eleições para se informarem do mérito do candidato provisoriamente nomeado, de modo a não darem seus votos senão com conhecimento de causa. Mas sob o pretexto de celeridade, acabou-se por abolir esse uso, e as 2 eleições passaram a ser realizadas no mesmo dia. Os comícios por tribos eram propriamente o conselho do povo romano. Só eram convocados pelos tribunos, os tribunos eram neles eleitos e neles eram aprovados seus plebiscitos.
Não só o Senado não gozava aí de posição alguma, como também não tinha o direito sequer de assistir a esses comícios e constrangidos a obedecer às leis em relação às quais não podiam votar. Os senadores, nesse aspecto, eram menos livres que os últimos dos cidadãos. Essa injustiça era, de qualquer forma, mal compreendida, bastando só ela para invalidar os decretos de um corpo ao qual todos os seus membros não eram admitidos. Mesmo que a totalidade dos patrícios assistissem a esses comícios segundo o direito que tinham como cidadãos, tornados então simples particulares não teriam absolutamente qualquer influência sobre uma forma de sufrágio que era recolhido por cabeça e onde o mais insignificante proletário podia tanto quanto o príncipe do Senado. Percebe-se, então, que, além da ordem resultante dessas várias distribuições para a coleta dos sufrágios de um povo tão numeroso, essas distribuições não se reduziam a formas indiferentes em si mesmas, mas que cada uma produzia efeitos relativos aos fins que a tornavam preferida. Sem entrar no que a isso concerne, em maiores minúcias, infere-se dos esclarecimentos precedentemente expostos que os comícios por tribos eram os mais favoráveis ao governo popular e os comícios por centúrias os mais favoráveis à aristocracia. No que tange aos comícios por cúrias nos quais somente o populacho de Roma formava a pluralidade, como só tinham utilidade para favorecer a tirania e os maus desígnios, findaram por cair no descrédito. Os próprios sediciosos se abstendo de um meio que expunha seus projetos demasiadamente. É certo que toda a majestade do povo romano só se achava nos comícios por centúrias, os únicos completos, já que nos comícios por cúrias estavam ausentes as tribos rurais e nos comícios por tribos o Senado e os patrícios. Quanto ao modo de recolher os sufrágios, era entre os primeiros romanos tão simples quanto seus costumes, embora ainda mais simples do que em Esparta. Cada um dava seu voto em voz alta, um escrivão fazia a anotação à medida que eram dados. A pluralidade de votos em cada tribo determinava o sufrágio da tribo. A pluralidade de votos entre as tribos determinava o sufrágio do povo e assim também para as cúrias e as centúrias. Esse uso foi bom enquanto a honestidade reinou entre os cidadãos e cada um se envergonhava de dar publicamente o seu voto a um parecer injusto ou a um súdito indigno. Mas quando o povo se corrompeu e os votos passaram a ser comprados, revelou-se mais conveniente que os votos fossem dados em segredo a fim de conter os compradores pela desconfiança e outorgar aos biltres o meio de não se tornarem traidores. Estou ciente de que Cícero reprova essa mudança e lhe atribui, em parte, a ruína da República. Mas, embora sinta o peso que deve deter aqui a autoridade de Cícero, não posso com ele concordar. Penso, ao contrário, que, por se ter deixado de realizar suficientes mudanças semelhantes, acelerou-se a perda do Estado. Como o regime de pessoas sadias não é apropriado aos doentes, não se deve querer governar um povo corrompido mediante as mesmas leis que convém a um povo íntegro. Nada prova melhor essa máxima que a duração da República de Veneza, onde o simulacro ainda existe exclusivamente porque suas leis só convêm a homens maus. Foram distribuídas, portanto, aos cidadãos, tabuinhas mediante as quais cada um podia votar sem que se soubesse sua opinião. Estabeleceram-se também novas formalidades para o recolhimento das tabuinhas, a contagem dos votos, a comparação dos números etc., o que não impediu que a fidelidade dos funcionários encarregados dessas funções não fosse frequentemente objeto de suspeita. Produziram-se, enfim, para impedir a manobra e o tráfico dos sufrágios, editos cujo enorme número demonstra sua inutilidade. Nos últimos tempos, ficava-se a miúde constrangido em recorrer a expedientes extraordinários visando a suprir a insuficiência das leis. Por vezes, supunham-se prodígios, mas esse meio, que podia ludibriar o povo, não ludibriava os que o governavam, em outras ocasiões. Convocava-se bruscamente uma assembleia antes que os candidatos tivessem tempo de levar a cabo suas manobras. Outras vezes, consumia-se toda uma sessão discursando ao se ver o povo conquistado e pronto a assumir um mau partido. Mas, finalmente, a ambição tudo frustrou, e o que há de inacreditável é que, em meio a tantos abusos, esse povo imenso, a favor de seus antigos regulamentos, não deixava de eleger os magistrados, aprovar as leis, julgar as causas, expedir os negócios particulares e públicos quase com tanta facilidade com que poderia ter feito o próprio Senado. Capítulo 5 do Tribunato. Quando não se pode fixar uma exata proporção entre as partes constitutivas do Estado, ou quando causas indestrutíveis e alteram continuamente as relações, institui-se então uma magistratura particular que, de modo algum, forma corpo com as demais, que recoloca cada termo na sua verdadeira relação, e produz uma conexão ou um termo médio seja entre o príncipe e o povo, seja entre o príncipe e o soberano, seja concomitantemente dos dois lados, se necessário. Esse corpo, que chamarei de tribunato, é o conservador das leis e do poder legislativo. Serve, por vezes, para proteger o soberano contra o governo, como faziam em Roma os tribunos do povo, por vezes para sustentar o governo contra o povo, como faz atualmente em Veneza o Conselho dos 10, por vezes, para manter o equilíbrio entre as partes, como faziam os éforos em Esparta. O tribunato não é uma parte constitutiva da cidade, polis, e não deve dispor de alguma porção do poder legislativo ou do executivo, mas é precisamente nisso que reside seu maior poder, já que, nada podendo fazer, tudo pode impedir. É mais sagrado e mais reverenciado como defensor das leis do que o príncipe que as executa e o soberano que as dá. É o que se presenciou com muita clareza em Roma quando aqueles patrícios orgulhosos, que sempre desprezaram todo o povo, foram forçados a se curvar ante um simples funcionário do povo, o